Queridos irmãos e irmãs, neste sábado dedicado à Santíssima Virgem Maria, queremos nós também hoje nos voltar para esta grande solenidade, que é a solenidade do patrono da Igreja, de São José. São José é para nós o grande sinal do Salvador que vem nos visitar. É a promessa feita a Abraão que se cumpre na pessoa de José, que vai conceber, sim, ele vai conceber o menino Jesus, o Senhor Jesus, no seu coração. Pensamos então nesta oração, que é o Ângelus de São José, que ele nos ajude a vivenciar bem este santo momento, este dia solene nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ângelus de São José. O anjo do Senhor apareceu em sonho a José. José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa. Ave, ó José, homem justo, esposo virginal de Maria e pai davídico do Messias, bendito és tu entre os homens, e bendito é o Filho de Deus que a ti foi confiado, Jesus. São José, padroeiro da Igreja Universal, guarda as nossas famílias na paz e na graça divina, e socorre-nos na hora da nossa morte. Amém. Pois o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho. Ave, ó São José, homem justo, esposo virginal de Maria e pai davídico do Messias, bendito és tu entre os homens, e bendito é o Filho de Deus que a ti foi confiado, Jesus. São José, padroeiro da Igreja Universal, guarda as nossas famílias na paz e na graça divina, e socorre-nos na hora da nossa morte. Amém. E tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Ave, ó São José, homem justo, esposo virginal de Maria e pai davídico do Messias, bendito és tu entre os homens, e bendito é o Filho de Deus que a ti foi confiado, Jesus. São José, padroeiro da Igreja Universal, guarda as nossas famílias na paz e na graça divina, e socorre-nos na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó castíssimo Pai de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos, hoje também recordamos o dia da entronização do nosso querido Papa Francisco no trono de São Pedro, dia 19 de março de 2013. Colocamos então em oração também o Santo Padre, toda a Igreja, neste dia especial, que o castíssimo coração de São José possa também ajudar o Santo Padre em sua luta diária pela Santa Igreja Católica. O Evangelho sugerido pela liturgia de hoje é de Mateus, capítulo 1, versículo 16 e o versículo 18 a 21 e também o versículo 24a. É a geração de Jesus a partir de José. Mateus vai colocar então esta geração, e quando coloca toda a descendência de Jesus, a genealogia do Senhor Jesus, então ele coloca
que o pai gerou o filho e o outro pai gera o outro filho. Então, nós sabemos que, na verdade, é a mãe quem gera no seu ventre, mas a geração aqui é uma geração que vai muito além da carne, é uma geração espiritual. O pai que dá ao filho a sua descendência, ele dá a herança dada a Adão, a herança dada a Abraão, e aqui também a herança dada a Davi, a promessa a Davi de que no seu trono iria reinar sempre a sua descendência, graças à sua fidelidade. E quando, então, no versículo 16, o Evangelho de Mateus vai dizer: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Sabe-se pela tradição da igreja, irmãos, que Jacó, o pai de José, era irmão de Ana, Santa Ana, a mãe de Maria Santíssima. Então, José tinha algum parentesco com Maria Santíssima, tinha algum parentesco, na verdade, com Ana, a mãe de Nossa Senhora, e ambos eram da descendência de Davi. O evangelista Mateus vai nos colocar à disposição muito mais a visão de São José. Coloquemos então uma visão prévia sobre este homem. No versículo 19, o evangelista vai dizer que José, marido de Nossa Senhora, era justo. Ele era justo, quer dizer que ele vivia em tudo a lei de Deus. E ele era justo significa também que ele era santo, aquele que cumpria fielmente a lei de Deus, segundo a justiça divina. Era então o homem que vivia a santidade. Assim, meus irmãos, José, ele tinha um grande apreço por Nossa Senhora, e ele não pensava somente em si mesmo. José, então, queria denunciar Maria, não querendo denunciar Maria, resolveu abandonar Maria em segredo. E diz o versículo 20: Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Que maravilha! José pensava nisso. José estava em oração, pensando qual a melhor maneira de deixar Maria, qual a melhor maneira de fazer com que ela ficasse bem, com que Maria, a quem ele tanto amava e de quem ele já era esposo, então ele tinha uma responsabilidade sobre ela. Acontecia o casamento em duas etapas. Antes de coabitarem, apareceu o anjo a Maria. E aparece também o anjo a José. Aparece em sonho, diz aqui, mas enquanto José pensava. Não diz aqui enquanto José dormia. José estava rezando. Pode ser que tenha ali adormecido, ou pode ser que num estado de êxtase, que é chamado também ali de sonho. Pode ser. Assim como o José do Egito também era um sonhador, sonhava e interpretava as coisas de Deus porque era um profeta, também São José, o homem do Novo Testamento, acolhe a palavra de Deus no sonho. O anjo do Senhor fala também a ele. Ele pensava em Maria, ele pensava no amor a ela. Ele não pensava em si mesmo. José não estava preocupado se iam falar dele ou se iam dizer
qualquer coisa contra a sua honra, como alguns tentam deixar a entender. Mas José pensava nisso, ele pensava em Nossa Senhora. Então o anjo lhe dá a direção: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Por quê? Ele não precisa ter medo. E receber Maria como esposa era algo que causava medo em José, pela grandeza de Maria. Mas o anjo diz a ele então, qual o motivo que ele não precisa ter medo? Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Não tenha medo, José, Maria é totalmente guiada pelo Espírito Santo. De tal modo que o Espírito Santo mesmo habita nela, e tendo habitado nela, fez dela a mãe do Salvador. Ela dará à luz um filho. E este filho não é filho somente dela, José. É o Filho de Deus. É o Filho que vem de Deus. Tu lhe darás o nome de Jesus. José, a tua missão é dar um nome a esta criança, o nome de Jesus. Jesus significa Deus salva. Tua missão é mostrar a salvação de Deus, pois Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados, diz o anjo. A missão de José é a missão do pai de família, a missão daquele que, em nome de Jesus, vai salvar a sua família, salvar a sua casa. A missão de acolher a esposa, a missão de dar o nome a Jesus, de levar a salvação os filhos de Deus, os filhos que Deus confia ao casal. Cada filho confiado à família é um filho de Deus. E esta também é a missão da igreja, meus irmãos. A missão da igreja é salvar. A missão da igreja é a mesma missão do seu patrono, de São José. É dar o nome a Jesus. É fazer valer o nome de que Deus salva. Deus salva todas as almas. Que hoje possamos nos gloriar desta descendência de Abraão, de fazermos parte desta descendência. Gloriarmos-nos e levar todos os nossos irmãos a não ficarem comendo as migalhas do mundo, a hoje não se renderem mais aos prazeres carnais, às coisas mundanas, àquilo que não satisfaz o seu coração plenamente, mas que leva-os somente a ficar mendigando e sendo escravos cada vez mais do pecado, da morte. Deus salvará o seu povo dos seus pecados. Acolhamos esta palavra e levemos nossos irmãos nesta procissão rumo ao céu. Possamos ir atrás de São José. Ele é o patrono e aqui colocado na linhagem real de Davi. Podemos contemplar José como um grande rei, coroado por Deus, coroado em seu coração pela castidade, pelo amor a Deus, pelo amor ao seu Filho Jesus Cristo, pelo amor incondicional a Maria Santíssima, a mãe e modelo também da Igreja. Coloquemo-nos com São José nesta procissão e vamos juntos rumo ao céu receber a coroa eterna de glória que Deus tem para todos os seus filhos e filhas. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado. Castíssimo coração de São José, santificai-nos.